funcionou. Salve galera, fazendo aqui ajustes em cima da hora. Boa tarde para quem já estiver aí conosco. É bom, e para quem for nos assistir depois lá na Vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, tão somente até quando aparecer um dragão. Aí é pernas para quem te quero. O que tu fazes, Lucas? Bom dia para quem dizia, boa noite para quem de noite, boa madrugada para quem não dorme. Eu Lugibi o Dragão. Na real, não, uma coisa que é engraçada é que uma das coisas que meu pai fazia comigo para ler livros de jogos, e eu depois fui descobrir que essas páginas não existiam dos livros de jogos, foi justamente com a história de um dragão. Ele chegou e ele falou: aparece um dragão, o que você faz? E essa fase foi exatamente a mesma fase que meu pai fez para mim quando eu era criança. E calhou de ser o mesmo nome que o José escolheu. Eu falei, caraca, velho, coincidência da bexiga. Falei, que bom, né? E aí está ele conosco aqui, o autor desse belo livro que a DAC está aí mostrando para nós. Está quase batendo a meta, já logo, logo já ele vai estar com a meta batida, com certeza, e até mesmo com a parte física aí do mapa, que é uma coisa que eu quero muito, né? Então vamos passar para o José para ele dar uma boa tarde aí para a galera. Fala, José. Fala aí, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está vendo a gente, tanto aqui online, né, ao vivo, quanto depois também. Abraço, Lucas, Malk, abraço, Hagabashi. Temos aqui um representante da Sociedade Vampírico e outro representante dos nossos queridos lobisomens, né, do KR Lobisomens, é massa esse bate-papo. E aparece um dragão, o que você faz? Eu tento conversar com o dragão, tento desenrolar ali, rolar um carisma, né? Uma subserviência para ver se rola alguma coisa. Mas é isso aí, esse meu primeiro livro sobre RPG, é o primeiro livro também da editora Draco sobre RPG, né? Que publica principalmente fantasia e ficção científica, espero que todo mundo conheça, né? O livro, veja, né? Porque eu acho que tem como a gente alcançar um público muito bacana, sobretudo para você que está começando a jogar RPG ou começando a mestrar, né? Então o livro é sobretudo focado para isso. Show, show. E antes de eu passar pro Raga para ele já começar a pergunta desnorteadora dele, né? A gente faz uma hora de bate-papo, depois a gente vai para a parte da rádio, depois a gente vai para a parte do ranking, depois as considerações finais. E é isso aí. Só contando, só depois que meu pai chegou, falou para aparecer um dragão, eu tentei conversar com o dragão, só que eu era criança, então eu já mal sabia falar. Aí ele falou que eu errei, e aí ele falou para eu correr, eu pulei de um penhasco para dentro do mar e morri, né? Anos depois eu fui descobrir que nem penhasco, nem mar, nem dragão tinha no livro-jogo, né? Mas tudo bem. Raga, começa com sua pergunta desnorteadora. Vamos nessa. Olha, uma coisa que me chamou a atenção do que o José ainda agora comentou, eu fiquei meio que também pensando depois o que eu faria se eu me deparasse com um dragão. Aí eu meio que pensei em duas alternativas. Ou eu fugia ou eu saía correndo. Um dos dois, com certeza. Mas Mas o que o José disse que faria não está muito longe do que o Bilbo Baggins fez em O Hobbit. Porra, tem uma cena longeva que é só isso que ele faz com o Smaug, lá na montanha cheia de tesouro. Haja papo ali. Tudo bem que foi na fuga com o anel e tudo mais que ele conseguiu fugir, mas ele bateu papo, então é viável. Se o Bilbo pode, por que vocês não podem? É só o dado que separa vocês. Às vezes o dado é sacana, mas tem vezes que ele te ajuda pra caramba. Aí eu pergunto, José, como é De que boa. tu viabiliza esse encontro derradeiro ao longo deste livro, que já ficou claro para mim que não é só uma espécie de manual, também tem uma aventura pra galera aí
caminhando até chegar no derradeiro fim, que já foi dito aqui na campanha, depois vocês vão rolar, que é o próprio dragão. Conta aí essa história pra gente. Essa é uma pergunta bem capciosa, Na verdade, porque se a gente pensar bem, né, o dragão, né, esse símbolo, ele pode ser tanto, né, um símbolo efetivo, porque, claro, toda campanha de RPG, de alguma forma, o dragão significa o quê? Né? A antítese do herói, né? Aquele ser ali, de forças profanas, que fica no final da aventura, né? Então, a gente pode imaginar esse dragão tanto quanto um desafio do RPG, especificamente, ou seja, a gente consegue crescer na campanha, o aventureiro fica mais forte, o herói fica mais forte, o personagem fica mais forte até esse conflito final, mas também a gente pode pensar, né, dessa questão do símbolo mesmo, quando temos essa espécie do aprendizado, o aprendizado que a gente faz do próprio jogo e do nosso próprio personagem. Porque como o livro traz muito aprendizado, né, para jogadores, para mestres, né, esse aparece um dragão basicamente pode também significar essa espécie de desse conhecimento que vai sendo acumulado e nós mesmos é que vamos nos transformando nos dragões, né? Porque se a gente pensar bem, em todas as mitologias, os dragões são símbolos de quê? De sabedoria, né? Conhecimento, sabedoria, artes mágicas, sobretudo na chinesa, japonesa também, né? O Shenlong do Dragon Ball Z, o deus dos sonhos. Imagina, você pode fazer um desejo para Shenlong, qualquer desejo ele sabe como realizar, né? Então esse aparece de um dragão pode ser tanto o dragão da aventura, como também, né, nisso da gente acumular conhecimento dessas escrituras, né, que é o próprio jogo, no intuito de saber como narrar RPG melhor, como joga RPG melhor, né? E de alguma forma você está já fazendo uma presciência né, de produtos vindouros, digamos assim, com essas campanhas de RPGs que a gente quer trazer mais para Draco, né, no sentido de trabalhar, né, os próprios livros da Draco, né, que são cenários bacanas de fantasia, transformar também, né, como material de RPG. Então, esse dragão reúne todos esses significados aí, meu mano. Não sei se eu consegui responder tudo, mas eu acho que fica tanto isso, né? Tanto o dragão que a gente enfrenta ao jogar no jogo, quanto, de fato, esse conhecimento dracônico, né? O conhecimento mágico, quase. Perfeito. Então, ficou claro para mim que o dragão pode ser qualquer um, inclusive o Lucas. Lucas, então tu já sabe, se eu te encontrar no caminho, eu vou sair correndo ou fugindo. Um dos dois. Isso daí já é uma coisa normal, né? Corriqueira do que acontece comigo. Uma coisa, você estava falando e eu estava lembrando de um antigo livro do Conselho de Dragões, não sei se é exatamente isso a tradução em português, o Council of Wizards. Não é, acho que não é exatamente isso, mas onde você se transforma em um dragão, né? Que você joga com um descendente de dragão e o teu objetivo é se tornar um dragão. Eu falei, caraca, me remeteu a esse. Esse era um dos livros que eu queria muito que estivesse em português da época, né? E uma coisa que eu fiquei bastante curioso é que no livro, já logo ali na campanha, já é dito que você não tem uma especificação de sistema. Ele é praticamente um livro que ele te põe para dentro do RPG, né? Ele não especifica um sistema, mas ele vai falando de RPG em geral. Você tem como especificar um pouco mais isso para a galera, do que tem dentro do livro? Claro, claro, claro. Então, o livro ele tem 4 partes muito bem definidas. A primeira é onde eu falo sobre a história do hobby, né? Então, o RPG neste ano completa 50 anos. Eu explico, então, como que o Dave Arneson e o Gary Gygax se uniram, digamos assim, para criar essa nova forma de jogo, né? Então, os dois eram apaixonados por wargames. Eu explico até a origem dos wargames. Eu chego a falar do Go, né? Na origem do Go, da China, do xadrez, né? Eu explico como houve um renascimento dos wargames do século XIX que acabou até chegando ao Dave Arneson, ao Gary Gygax, né? Eles eram fanáticos por isso. E como eles criaram os primeiros jogos de RPG, que não tinha esse nome, claro, né? Era as primeiras, o Castelo Greyhawk, né? Que foi a primeira principal aventura, né? Do Gary Gygax, como eles foram criando em cima disso. Então eu explico a história do hobby e como o hobby se popularizou.
Porque assim que... É curioso, não sei se vocês sabem, mas quando eles inventam o D&D, né, o Dungeons and Dragons, que vai ser a principal referência de RPG durante muito tempo, não se sabia como jogar. Então as pessoas compravam o livro vendeu tipo 1.000 exemplares em um ano, que foi uma coisa estrondosa para a época, só que não se sabia como jogar. Daí o pessoal fazia multidões, iam para casa do Gary Gygax para aprender a jogar, porque ele jogava no sótão, né? Então tu imagina, o pessoal só ia para ver como que joga, para aprender a jogar. E os que sabiam jogavam por correspondência, né? Por cartas, né? Era muito comum jogar por cartas. Tu imagina, e aí, Ladino, o que você faz? Aí você monta uma carta e espera uma semana para receber. Tinha essas modalidades, né? Bem precárias, não, né? Acho que muita galera aqui que pode estar vendo ou ver depois já deve ter jogado RPG por ICQ, por mensagem de telefone. Hoje em dia tem gente que joga por grupo de WhatsApp, tem solo gamers, enfim. Então eu explico como que o jogo foi se popularizando, né? Nesse primeiro capítulo, aí falo também sobre a treta com o Senhor dos Anéis, né? O fato de que o Gygax usou vários nomes do Senhor dos Anéis, né? Do estrondoso sucesso do Senhor dos Anéis, né? Para alavancar as vendas de D&D, mas na verdade houve um processo contra o Gary Gygax, ele teve que tirar alguns nomes, e ele chegou a falar que não gostava muito de Senhor dos Anéis, ele gostava mais de Conan, né? O Conan o Bárbaro era a principal referência dele, mas fica claro que durante bastante tempo o D&D se aproveitou do sucesso de Senhor dos Anéis para catapultar, né, a própria venda de livros, aventuras e tal, né? Então eles mudaram vários nomes, assim, os próprios hobbits apareciam nas primeiras edições de AD&D, depois eles trocaram, né, os nomes todos, enfim. Então, então, nesse primeiro capítulo eu falo sobre isso. No segundo capítulo é todo voltado com dicas para jogadores, né? Então eu divido os jogadores entre jogadores iniciantes, intermediários e mais experientes, né? E eu me coloco assim, que os jogadores iniciantes são aqueles jogadores que, no máximo, conseguem preencher uma ficha em um jogo diferente. Então, eu acho que essa é uma boa ideia para a gente pensar o jogador iniciante. Você consegue preencher a sua ficha de RPG em um sistema, então é iniciante. O intermediário ele já consegue preencher a ficha dele em 3 ou 4 sistemas diferentes. Ele já sabe interpretar personagens também, né? A diferença de interpretar um mago e um ladino, por exemplo, um bárbaro e um guerreiro. Ele tem uma ideia melhor, né, de interpretar. Claro que eu estou usando aqui mais exemplos voltados, né, dos jogos de fantasia, que são os principais, né? E o jogador experiente já é aquele que consegue fazer múltiplos personagens, né? Que sabe, que ensina os outros a preencher ficha. É o cara que já jogou, sei lá, um GURPS da vida, já jogou um sistema aberto, né? É um cara... É isso, tem que experimentar outras comidas, né? Não pode só ficar comendo o mesmo jogo, né? Tem que pegar outros também, né? Então é o cara que já jogou um jogo mais narrativista, um Sétimo Mar da Vida, né? Um Fate também, alguma coisa assim, né? E o experiente está quase se tornando que tem os seus próprios livros também, né? Às vezes o jogador iniciante só tem dado. O intermediário, às vezes, tem 1 ou 2 livros do sistema que gosta, e o avançado, às vezes, tem mais livros, né? Tem mais recursos e tal. O terceiro capítulo é voltado para os mestres, onde eu falo sobre como criar histórias, né? Então eu volto de forma ancestral ali, as técnicas de criar histórias. Vou falar sobre os 12 passos da jornada do herói, do Christopher Vogler, né? Que dá os passos para a criação de narrativas clássica, e depois eu vou explicando, então, como a partir dessa teoria literária, né? Porque eu sou escritor, né? Eu sou jornalista e escritor. Então eu pensei assim, poxa, eu não posso falar com os mestres do tipo assim, mano, vocês têm que narrar a batalha dessa forma, se eu não der uma base. Então eu pensei, vou falar da teoria literária, teoria, né, cinematográfica também. Então eu falo sobre como criar histórias fantásticas no geral, para depois explicar como que isso pode ser aplicado na sua mesa de RPG. Por que isso acontece? Acredito que todo mundo aqui já jogou um tipo de mesa onde o mestre tem uma ideia muito boa do que vai acontecer. Só que quando os jogadores mudam essa ideia, né, parece que o mestre sempre se enrola, porque é aquela ideia. O mestre às vezes quer uma aventura que seja assim direta, reta no que ele quer fazer. Vocês têm que, né, tirar o tirano dessa região, vocês têm que derrubar o tirano dessa região. Aí imagina se os jogadores resolvem fazer
uma aliança com o tirano pra virar, tipo, guarda-costas do tirano, tá ligado? Eu sou bem desse tipo. Então, tem muito isso que, cara, pode acontecer, né? Não necessariamente você tá ali né, pra matar todo mundo, pra acabar com o tirano. Não, se o tirano te der né, algumas coisas aí de contrapartida, mano, a gente pode virar um guarda-costa, né? Ah, mas isso vai contra a índole do personagem. Beleza, vamos mudar a índole do personagem. Enfim, coisas, né? Isso tudo se resolve. Que nem a gente falou sobre o início de coisar o dragão. Aparece um dragão, o que você faz? Eu vou diplomacia com o dragão, né? Carisma ali, subserviência. Então, alguns mestres eu sempre percebi, sempre tive essa ideia que o pessoal fica ou chateado com os jogadores ou daí não sabe mais mestrar esse por acaso. E eu falo muito sobre, né, dessa narração de improvisação, né? Tipo assim, cara, não adianta. Se os jogadores querem fazer uma coisa, às vezes eles nem fazem porque eles estão te sacaneando o jogador, o mestre. Eles fazem simplesmente porque eles acham que faz mais sentido pro personagem deles, né? E, tipo, não adianta o mestre ficar chateado porque os jogadores resolveram fazer outra coisa. Isso não existe, porque daí o RPG vira uma guerra, um cabo de guerra entre o mestre de um lado e os jogadores do outro lado. Aí pronto, acabou o jogo, né? Isso é muito chato quando isso acontece. É claro que tem mestres e mestres, jogadores e jogadores, né? Tem grupos que eles vão mais pela lógica do mestre, vão até o final, ok. Alguns grupos não é tanto assim. Mas então, nesse terceiro capítulo eu falo então sobre mestres, né? Onde eu falo sobre sessão zero também, a importância, né, de você fazer uma conversa com os jogadores antes de começar o jogo, para saber para onde o pessoal vai, qual que é o propósito daquele personagem também, né? Falo sobre narração progressiva, né? Ou seja, como narrar uma cena pensando de forma progressiva para fazer a imersão dos jogadores. Falo também sobre o uso de ferramentas do mestre, né? Como escudo do mestre, dados, torre de dados, fichas, falo muito pouco sobre isso. Né? Falo sobre uma espécie assim, de ética do narrador, digamos assim, no sentido de fazer com que a mesa de RPG seja uma mesa segura, uma mesa onde todo mundo se sinta confortável, sobretudo se você vai narrar em um evento de RPG para pessoas que você não conhece, né? Você tem que trazer uma espécie de segurança para essa pessoa, né, ficar legal ali e gostar do seu jogo. E no último capítulo eu falo então sobre cenários, né? Eu pensei assim, poxa, o que eu acho que está faltando aqui? Cenários, que é uma coisa que eu também gosto bastante. Então, né, e a gente sabe que tem muita gente que gosta de desenvolver cenários, né? House rule ali, né, cenários assim pessoais. Então eu meio que dou algumas dicas de world building, né? De como criar um cenário assim do zero, no sentido assim, quero fazer uma adaptação literária, adaptação de um livro que eu gosto, pensando no cenário de RPG, ou um cenário totalmente aleatório. Então eu vou dando algumas dicas de como pensar um cenário de acordo com a quantidade de personagens e a quantidade de ganchos de aventura que dá para ser construído em determinado cenário. Então eu vou falando sobre a importância de você criar um cronograma do cenário, né, uma linha do tempo, né? Então, os meus jogadores estão o quê? No ano zero do cenário. O que aconteceu antes? O que pode acontecer depois? Para estabelecer os jogadores nas narrativas. E uma coisa muito legal para você fisgar o jogador, né, é você fazer com que o jogador ou os personagens próximos ao jogador tenham posições de destaque no cenário. Isso é muito bom para fisgar o cara, porque, tipo assim, quando o cara percebe que ele não é só um personagem dele, não é só um personagem, ele é tipo um guardião da cidade, tá ligado? Pronto, ele começa, né? Você dá poder assim, o jogador já gosta porque ele percebe que ele é importante, que as ações dele realmente assim, são importantes para o cenário. Então, eu vou dando algumas dicas de como estabelecer, né, isso para os jogadores, e no final tem um glossário, né? Na verdade, tem um apêndice, né? Com dicas de nomes, dicas de aventura, gancho de aventura, então tem umas outras brincadeirinhas lá no final. E também tem bibliografia, claro, né? Foi uma pesquisa de 2 anos, né? Então, ali tem bibliografia dos livros que eu consultei, as coisas todas também. H. Vamos lá, deixa eu botar aqui de novo a página da campanha para a galera poder ver algo que eu quero aqui dar um destaque, que isso é uma curiosidade que eu tenho. Quando eu estava aqui passando pelo conteúdo, recomendo quem estiver assistindo dar uma conferida no conteúdo aqui do Catarse, do Aparece um Dragão que você faz, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui, cadê? Cadê? Glossário, tá... Eu não estou encontrando, mas eu sei exatamente o que eu quero dizer, que é o seguinte, aqui no meio da campanha é dito que este Aparece um Dragão, o que você faz é o primeiro trabalho da editora Draco.
E tudo bem que, como o José já relatou aqui, ele já tem uma relação com o RPG longeva. Mas para a editora é uma novidade. Novidade entre aspas. Mas é uma novidade dentro da sua rotina de trabalho e produção. Aí eu fiquei curioso, José, tu pode relatar pra gente como foi chegar a esse momento e dizer, dentro da editora Draco, vamos trabalhar com RPG. E a partir daí seguindo até esse momento derradeiro, que é a campanha rolando, que inclusive, não sei se vocês repararam, ela está bem próxima de bater a meta base. E ainda faltam aí 16 dias. Eu tenho aqui, considerando tudo que já acompanhamos de campanha, tende a bater a meta e a minha torcida é para que isso ocorra. Tu pode trazer um relato para a gente, José, de como está sendo desde o ponto do marco zero até aqui? Claro, claro. Eu comecei a escrever o livro em 2017, terminei ele mais ou menos em 2019. Daí eu comecei a procurar assim, quais editoras que eu gostaria de publicar esse livro, que eu poderia publicar esse livro, né? Na época, 2019, a gente já tem, né, algumas editoras de RPG estabelecidas no Brasil, né? Então, eu cheguei a procurar algumas editoras e tal. Acho que não acho legal citar aqui, mas enfim, tentei fazer minha busca. E a editora Draco, eu já conhecia ela, porque aqui os dois editores da Draco são de São Paulo, né? Uhum. Mas a Draco participa muito de evento nerd geek aqui no Rio de Janeiro, né? Então, toda vez que tinha aqui, eu ia lá para o stand da Draco para conversar, sobretudo com o pessoal de ficção científica, eu gosto bastante. E um dos autores da Draco, o Gerson Lodge Ribeiro, não sei se vocês conhecem, o cara é fera, escreve muito ficção científica e tal. E eu tava conversando com ele, né? Já conheci o Gerson já. Falei assim, pô, Gerson. Aí eu pensei na Draco. Primeiro porque o nome da Draco é muito bom, né? Pra quem joga RPG, né? Toda Draco e RPG, pô, muito próximo. E se a gente olha o catálogo, né, da Draco, tem muito material mesmo ali que funciona como uma aventura de RPG, né? Que funciona como cenário para aventura de RPG. Daí eu conversei com o Gerson sobre o Gerson todo um acadêmico, né? O Gerson é um autor acadêmico, sabe pra caramba. Aí ele, eu acho que funciona. Aí ele me passou o contato do pessoal da Draco, né? Do Rafael e do Eric. E daí eu fiz uma proposal, né? Eu fiz uma proposta, apresentei o livro para eles, né? Falei, vai ser assim, assim, assado. E é aquela coisa que deu aquela espécie de coincidência cósmica, digamos assim, porque eles já tinham essa intenção de também fazer alguns produtos voltados para RPG, só que não tinha ainda esse material formado, eles estavam, né, pensando em fazer. E quando eu cheguei com o livro, já cheguei com o livro pronto, né? Então o livro já estava finalizado já. Né? Então foi realmente aquela coincidência, né? Essa sincronicidade, que é uma palavra bonita que eu acho que funciona muito para mim. Algumas coisas da minha vida foi tudo essa sincronicidade, né? Então, eu apresentei para ele já o livro pronto, falei, né, dos prós, do que tinha, do que estava colocando, aí mandei um início para eles lerem. Eles gostaram, curtiram, aí depois submeti todo o material, e depois de 2019, aí tem essa questão do tempo, né, no mercado editorial, né? Aí passou um pouquinho e tal, foi passando, depois que as conversas foram ficando mais sérias, né? Na época também eles estavam com outros projetos, muita coisa boa saiu nesse meio tempo. Então eu meio que fui esperando a minha vez, né? Claro, o autor tem que esperar a vez dele, né? Eles não podiam me fazer passar na frente dos outros contratos que já estavam estabelecidos, né? Então eu fui esperando e eu acredito que as coisas... tem aquela frase do Gandalf que eu adoro, né? O mago nunca está atrasado, né? Ele tem que estar no momento que ele tem que estar, né? Nem está atrasado, nem está adiantado. Então acho que é isso. O tempo das coisas é quando tem que ser, nem antes nem depois, né? É claro que eu, como autor, como já tinha escrito o livro, eu estava querendo que fosse publicado no outro dia, né? Mas essa é a minha, digamos assim, né, coisa de autor, assim. Quando o autor termina o livro, parece que já quer que todo mundo esteja lendo, e não é assim. E eu falo isso porque eu também, né, trabalho com literatura, trabalho com publicação de livros e tal, né, trabalho com escrita, então eu sei que isso é normal. Mas quando a gente vê o materialzinho e tal, e claro, é um livro que eu gosto bastante, né? Sobre RPG, eu jogo desde os 15 anos, né? Eu jogo RPG há 22 anos. Então, foi isso de o projeto, Rodrigo, estar de acordo também com as intenções da editora, que eles queriam vir a publicar, e eu tive que esperar o meu momento para ser um momento propício, né? Então, até a gente estava conversando até desde o ano passado, né? Cara, 50 anos de RPG esse ano, mano, né? Então, a gente já vai
já vai entrar com tudo, com um projeto, com um livro, que, diga-se de passagem, é um livro único, né, no mercado editorial brasileiro. Acho que isso é importante frisar também. Eu comecei a fazer esse livro porque eu percebi assim, cara, eu queria aprender mais a jogar RPG, só que não tinha material em português suficiente. Por quê? Porque normalmente você pega o livro de RPG, tem o quê? Um capítulo sobre como jogar, às vezes, né? Um, dois capítulos. A gente às vezes começa. Mas nem isso. Às vezes nem isso. Tem muito jogo realmente novo que nem tem mais um capítulo de como jogar isso. A gente aprende com quem? Às vezes com o jogador mais velho, né? Então, tipo assim, eu chego lá na mesa, o que é RPG? Ah, é alguma coisa de internet, é tipo Diablo? Já tem muito isso. O que é RPG? É tipo Diablo? É WoW? Né? Aí tu ensina uma pessoa, não, RPG também tem um RPG de papel e tal, vai jogar. Eu vou lá aprender com o Lucas, né, com o Rodrigo, como interpretar, como pensar, imaginação, essas coisas todas. Então eu sentia falta de uma espécie assim, realmente de guia, de manual, voltado tanto para jogador quanto para mestre. E tem muita publicação em inglês, assim, mas não muito em português. Aí eu pensei, mano, então eu vou escrever esse livro, porque eu acho que, igual a mim, deve ter outras pessoas também que sentem um pouco de dificuldade de aprender a jogar melhor, aprender a mestrar melhor. Quando eu comecei a mestrar, eu senti falta disso, do manual de como ensinar a mestrar. Né? Como é que se, não, dificilmente você vai pegar um livro de RPG ensinando como improvisar, né? Não por acaso, a gente poderia até uma outra discussão que seria interessante, tipo assim, cada vez mais o que a gente tem, aventura pronta, né? Livro de aventura pronta. Né? Então, olha, o grupo começa aqui, isso aqui são os possíveis ganchos de aventura, e você tem que chegar nesse ponto aqui. Pronto, é tipo assim, cada vez mais você tem livros onde o narrador aprende como chegar nesses checkpoints da aventura, né? E o grupo faz aquilo. Se o grupo sai daquilo, se o grupo, né, se acontece um TPK e todo mundo morre, e como faz para voltar? Né? Então, parece que o mercado ele tende também a mandar umas coisas mais pasteurizadas para os jogadores entenderem aquela curva. E a improvisação, que é a coisa boa do RPG de mesa, né? Por que é o bom do RPG de mesa? É o inusitado, é o improviso, é o cara fazer uma jogada que não tá nem aí. Tu vai botar o teu grupo para lutar contra um necromante lá de alma penada, e o grupo faz um acordo com o necromante. Não, seu necromante, a gente vai trazer corvos para você. Que tal? Beleza, cara, pode trazer. Né? Então, aí você vai dizer que o grupo jogou errado? Não, o grupo jogou certo, só que tu não precisa resolver tudo com porrada, né? Então, eu sentia falta desse tipo de manual e por isso que eu comecei a escrever também. E o pessoal da Draco foi muito legal em ouvir, entender né, que funciona. Aí o trabalho, claro, passou por revisão, passou por esse monte de coisa até chegar efetivamente até a publicação. E essa capa, né, maravilhosa também, né? Diga de passagem que é muito bacana. A capa eu achei muito foda, cara. E tô falando aqui, uma coisa que eu percebo é muito bom, isso, inclusive até para escola. Você chegar e você levar num local escolar, você levar isso para os professores, porque hoje em dia, principalmente agora, tem muitos professores que estão vendo o quão bom o RPG ele pode ser para as aulas, para português, para matemática. Para mim ele foi essencial. Eu era um zero à esquerda em matemática. O que me ajudou bastante em matemática foi RPG. Então eu percebo que o teu livro, não sei se de repente eu posso estar pensando errado, eu posso estar pensando muito mais além, mas eu vejo eles de chegar e levar em uma sala de aula e falar para o pessoal, ó, é desse método que vocês podem jogar RPG. Esse livro aqui ele vai ser o pontapé inicial para vocês, né? Tanto que eu tô com duas pessoas novas no projeto, que eu, na mesma hora, a gente estava usando de RPG esses dias, eu falei assim, pô, se eu fosse indicar um livro para essas duas meninas lerem, ia ser o Aparece um Dragão, do teu livro, Show? entendeu? Entendi. Mas aí não é bem essa minha pergunta, mas se você até quiser falar um pouco sobre se é isso mesmo, né? Se a minha linha está sendo correta. Mas Tá. uma coisa que eu queria saber, tem um mapa ali. Raga, tu pode ir rapidinho até o mapa? Posso? Deixa eu botar aqui pra galera ver. E esse mapa ali, além de ser um mapa que eu gostei muito de toda a trajetória dele, ele tem um pouquinho de XQual, ele tem um pouquinho de outros métodos, até mesmo de quadrado, o método quadrado, né, tradicional.
Se eu for, eu não curto muito grid, mas se eu for escolher entre um grid quadrado e hexagonal, eu vou escolher hexagonal, né? Ele até me lembrou os mapas do Horus, do Dave, do Alex. Tá muito estilo esse mapa. E tem a opção dele física, né? E foi dito nas metas essas que, inclusive, tem outras opções. Você tem como falar um pouquinho sobre isso? Dessa parte de se conseguir bater e bater essa parte do mapa físico, quais opções mais podem vir com o livro? Pô, cara, aí eu sinceramente não sei muito não, cara. Sendo sincero contigo. É porque o Eric e o Rafa, eles têm ideias muito boas, né? Mas a gente sabe que eles também têm outras questões em paralelo. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas é o que sai da mente deles, mano. Eu realmente não, não consigo falar, né? Eu sei que eles desenham muito bem, a gente conversou sobre isso, porque a gente queria fazer um modelo meio Onipay Dungeon, né? Aquelas aventuras de uma página, que funciona muito legal, né? Estados Unidos, lugares que o pessoal faz bastante. Então, o que vai vir de metas posteriores, mano, aí realmente seria mais conversando ali direto com eles, né, em relação ao posterior. Mas pode ficar tranquilo que a gente já tem que eles, né, a gente já, que essa intenção ela vai continuar. Ou seja, não vai ser o caso de lançar um livro e parar estático. Não, a gente vai ter mais produtos voltados para RPG, porque a gente sabe que o pessoal que lê Draco, né, também joga RPG, também gosta. Essa questão de você falou de levar o livro para a escola é uma coisa que eu também quero levantar essa bandeira. Eu tenho vários amigos, né, que também jogam RPG, que são professores e falam de RPG. Então, esse gancho também de ter esse livro iniciante, no sentido da pessoa ali ter uma ideia do que é o jogo, né, eu também uma coisa que eu quero fazer. Até na minha região aqui mesmo, na Zona Oeste, em Campo Grande, volta e meia eu vou em uma sala de aula e tal, mais para falar sobre literatura, na verdade. Eu também dou aula de escrita, leitura escrita. Mas eu também quero começar a levar esse material do RPG, digamos assim, né, para falar desses, né, de como, sobretudo, o jogo é o que você falou, cara. Você está falando de matemática. Normalmente a gente pensa que o RPG ajuda muito para ciências sociais, né? Português, história. A gente tem exemplo de vários jogos de RPG que são muitos jogos históricos, né? De cenários históricos. Mas ele também é utilizado em áreas, né, de ciências físicas, ciências exatas, né, no caso, né, matemática, física, química, enfim. Dá para você aprender também essas bases a partir do RPG e com certeza a gente está também querendo estimular esse tipo de reflexão, né, a partir do jogo. Raga. Vamos nessa. Luiz, uma curiosidade. Essa campanha me chamou a atenção, vou até aqui pinar aqui para a galera dar uma olhada, que uma boa parcela do conteúdo, a partir daqui, vocês vão ver que você tem uma espécie de formatos de apoio que você consegue atrelar outros livros da Draco. E não é um, dois ou três, são vários, viu, gente? Olha, tem aqui História do Dinheiro, tem Armas Brancas, Títulos de Nobreza e Hierarquia, tem Batalhas Espaciais, tem muita. Ó, tem até aqui o Apagão, Cidade Sem Lei, que se eu não me engano é quadrinho, né? Se eu não me engano. É quadrinho. É quadrinho. Então, tá aqui um rol de produções feitas pela editora Draco. Ou seja, eles aproveitaram a oportunidade da campanha de financiamento do seu livro para tentar trazer também outros conteúdos. Isso não é algo que a gente vê com muita frequência nas campanhas de financiamento coletivo aqui de RPG, e pode servir como uma oportunidade para outras editoras que já realizam isso. Por exemplo, não é a primeira vez, porque eu já vi quem já fazia isso era o Valpassos. O Valpassos já fazia isso nas campanhas dele, em que ele colocava a possibilidade de você pegar, por exemplo, Arquivos Paranormais ou outros livros que ele já tinha lançado. Como é que está sendo essa experiência para você e a editora Draco de estar atrelando a oportunidade de pegar outros livros? Cara, está sendo muito positiva. Alguns dos autores, quase todos aqui eu conheço. Aliás, eu dou sempre especial destaque para essa coletânea do Solar Punk, porque não sei se o pessoal sabe, mas a primeira coletânea de Solar Punk no mundo é essa da Draco.
né? Assim que o gênero foi pensado, normalmente a gente pensa no futuro com as distopias, né? O solarpunk é o contraste de uma distopia, né? E essa coletânea da Draco é muito bacana, né? Já vem isso. A Ana Lúcia Merege também, né? Que tem o material dela sobre os celtas, sobretudo, né? O pessoal do Cthulhu. E também, como você citou, os livros aí, né, das armas brancas, os títulos de nobreza, são livros que a gente pode até usar numa campanha de fantasia, né, de high fantasy. Né? São livros de conhecimento sobre aquelas características que a gente pode usar para deixar a campanha mais realista possível. Né? Então, eu acho que foi muito bem pensado essa joint venture, essa parceria entre os livros, digamos assim. E daí a gente consegue, claro, falar de outros títulos da Draco, dessa oportunidade de quem não conseguiu pegar antes do financiamento, né, pegar esse exemplar e, de alguma forma, a gente está ajudando o leitor, né, a pessoa que financiar, nisso de conhecer esses cenários, né, que também podem ser utilizados como cenários de RPG. Né? Então, acho que é uma parceria que dá muito certo, no sentido, né, de usar esse material da editora, né, para essa construção desse imaginário, né, dessas referências, né, que depois podem vir a aparecer especificamente, né, como cenários de RPG também. Né? Então, é uma parceria que é muito, muito, muito frutífera, eu diria. Esse material mesmo do Antônio Luiz Costa, né, que é as Crônicas de Atlanta, tal, Atlântida, né, tudo isso aí também é material de RPG, então dá para ser utilizado muito bem. O meu livro, tanto é que no meu livro eu falo muito sobre essa questão das adaptações de cenários para o RPG, né, cenários literários. Tanto é que hoje em dia a gente agora tem que ter um recente, né, RPG do Avatar, né, o pessoal trouxe o RPG do Avatar, mas a gente também tem RPG, né, Game of Thrones, tem RPG de outros cenários que são originalmente cenários literários, né? Então eu meio que explico assim, ó, como que você pode pegar um cenário literário e transformar num cenário de RPG. Então, tudo está na questão do sistema. Então, por exemplo, se eu vou pegar um cenário literário que eu gosto, vou uma coisa bem aleatória, o Médico e o Monstro lá, eu gosto muito daqueles livros lá daquela século XIX lá da Inglaterra, aquela atmosfera meio Cthulhu, né? Se eu vou pegar um Frankenstein da vida e transformar no cenário de RPG, mano, eu pego o sistema, qual é o sistema de jogo que é mais fácil que eu acho de jogar? Vou pegar o storytelling. Eu pego só o cenário, né? Eu quero aquela atmosfera lá de Londres, do Frankenstein, aquela coisa grotesca na cidade, né? Coloco no storytelling, né? Faço a adaptação ali, né? Dos atributos, das perícias e tal, e já consigo colocar na mesa de jogo. Tanto é que no capítulo dos narradores eu falo sobre essa questão do adaptando o sistema para o seu uso pessoal. Né? Então, tipo assim, a pessoa não precisa dominar 10 sistemas de RPG diferentes. Se ela dominar 2 muito bem, um muito bem, cara, e a gente tem muito sistema genérico bom. A gente falou do GURP, mas tipo, Savage Worlds também eu acho excelente para jogar, cara. Savage Worlds, o próprio D20 System também, né? É bacaninha, tem como você cortar algumas coisinhas e utilizar. O Novo Mundo das Trevas, enfim, a gente tem que o Novo Mundo das Trevas não é genérico, né? Mas tem como a gente também fazer umas adaptações e funcionar. Então, quando o cara domina 2 sistemas legais, ele já consegue fazer uma adaptação boa. O próprio sistema de Call of Cthulhu também é molezinho de jogar, né? De você adaptar para fazer um cenário. Então eu falo sobre isso também, né? De como você pode pegar uma obra literária e adaptar, né? Colocar ali uma skin, digamos assim, do sistema que você gosta para, né, acabar usando aquilo na mesa. E essa parceria desses outros livros também pode levar a isso, né? Não é muito complexo de fazer, na real. É molezinho, assim, é tranquilo. Inclusive o Coulson, que está aqui nos acompanhando no chat, ele está dizendo que ele gosta muito disso, de poder adaptar livros para o seu sistema preferido. Assim todo o conteúdo pode ser útil. Concordo contigo, Coulson. Excelente comentário. Lucas, vai! Show. Inclusive o Coulson, ele é um dos integrantes do projeto, do meu projeto aqui que eu faço. Uma outra dúvida que eu tenho aqui, uma coisa que a gente viu nesses tempos para cá agora, que eu acho que é sempre essencial para todo RPG, que é a ficha de consentimento e o X-Card.
Você sempre tem uma ficha que a pessoa possa colocar. A pessoa não precisa chegar, muitas vezes a pessoa tem vergonha, medo, timidez, qualquer outra coisa que ela não consegue falar os traumas dela, as fobias que ela tem, de repente, com um jogo. De repente, você colocar algo que a pessoa não goste, não curta, ou a pessoa até mesmo tem esse receio, e você evitar de falar disso, ou até mesmo você pular isso, né? Eu acho isso fantástico. Eu sempre peço para o pessoal do projeto sempre estar usando a ficha de consentimento para poder pegar isso. O Sim. X-Card, quando a pessoa ela está querendo demonstrar que aquilo não está legal, ela poder demonstrar só com a carta, só tocando na mesa, se de repente não tem a carta. Isso também é dito no teu livro também sobre isso, inclusive. Sim, É que cara. essa parte mexe com acessibilidade também, né? Por isso que eu perguntei. Isso, eu falo assim, cara. Isso é uma coisa que quando eu tava escrevendo, eu pensei assim, cara, eu tenho que falar sobre isso, sabe qual é? Porque eu comecei a narrar. Acho que quando eu não narrava muito em evento, não tinha essa ideia. Mas, cara, quando você vai narrar no evento de RPG, pensa, você tá lidando com pessoas ali que você nunca viu na vida, né? Você não sabe que essa pessoa tem ali de registro, né? De histórico mesmo. Você vai narrar uma mesa assim, digamos assim, para os seus amigos, conhecidos, vou narrar uma mesa que tem mais violência, né? Que é uma parada mais gore até. No seu grupo de amigos, assim, se todo mundo se conhece há mais tempo né, e você já sabe, não tem muito problema, né? Pô, vai ser assim, galera, mas todo mundo, beleza, quem não quiser não joga, ok. Mas quando tu vai num evento de RPG, dependendo das coisas que você coloca na mesa, é muito ruim. Você pode acionar os seus gatilhos, né? Eu nem gosto muito dessa palavra gatilho, mas às vezes isso acontece, infelizmente. Se a pessoa passou por uma violência na vida e às vezes ela vê aquilo no RPG, apesar do RPG, né, ser essa questão ali de um ambiente fictício, claro, aquilo pode acionar certas, né, coisas, né, psicológicas na cabeça dela e ela pode ficar mal com aquilo. Só que o problema é que ninguém né, quando a gente está narrando RPG, às vezes a gente não percebe isso, essas sutilezas, né? E isso pode ser doloroso. Então, quando, por exemplo, você tem chance de fazer uma sessão zero, eu até coloco no meu livro, um dos anexos é especificamente uma ficha de consentimento, né? No sentido que você pode dar para os seus jogadores, não precisa ser assinado, e na versão que eu coloquei, o jogador ele assinala os temas que ele não gostaria ou que, tipo, que são muito ruins para ele, entendeu? Tipo assim, tem uns temas lá, né? Uns temas só que vocês imaginam, né? Violência psicológica, violência física, enfim, só coisa bacana, entre aspas, né? E daí a pessoa assinar os temas que ela pode ficar constrangida, muito constrangida, ou não quer ver. Então, quando você tem tempo de fazer essa sessão zero, de conhecer os personagens dos jogadores, e pode passar uma ficha dessa, é ótima, né? Agora, quando você vai para um evento, por exemplo, narrar, e você recebe esses jogadores, eu sempre falo que é legal ter uma conversa inicial. Você que tipo de assunto, né? Ou então conversa-se ali antes, né? Tem que haver, na verdade, né, esse dinamismo do mestre e essa... Eu vou falar um pouco sobre essa questão do mestre ser uma espécie também de mestre de cerimônias, né? Um iniciante, de receber bem essas pessoas. Se eu quero receber bem, eu tenho que ter essa empatia. Eu vou falar muito sobre isso, que é essa empatia que o mestre tem que ter de conversar com esses assuntos e uma coisa. Eu só acho que é interessante também, uma vez que esses assuntos estão estabelecidos, olha, não pode ter, né, violência física muito exacerbada no jogo. Aí quando tem um jogador que acaba passando do limite, aí o mestre também tem que chamar a atenção, porque não é só falar assim, galera, as regras são essas, mas também tem que, ao longo do jogo, né, manter esse ambiente seguro, evitando que os players passem do limite, né? Então, tipo assim, justamente para a gente conseguir manter esse ambiente seguro, né, esse ambiente coeso. Porque, tipo assim, pensa bem, sobretudo num evento onde tem jogadores iniciantes, né, ou pessoas realmente novatas, né? Então, eu já tive experiência de narrar, né, para pessoas até com alguns graus de autismo, né, pessoas que depois me procuraram para falar que tinham tido, né, algumas questões, eu não vou entrar em detalhes, né, mas questões violentas e tal, e perceberam que quando chegou num determinado momento que poderia descambar com uma violência assim, né, mais
enfim, física e tal, eu não fui tão, digamos assim, tarantinesco, entendeu? Às vezes. E aí depois até, né, agradeceram, né, para não ter esses gatilhos para elas, né? Então eu vou falar muito isso sim, Lucas, sobre a questão de como é bom, de como é necessário você conhecer um pouquinho desse background dos jogadores, claro, que eles se sentirem confortáveis para falar, né? Eu não estou ali também para ser um de psicólogo, para ser um detetive da vida da pessoa, né? A gente está ali no entretenimento do RPG, mas eu também não quero, claro, ferir ela, ferir psicologicamente, enfim. Então é interessante você conhecer um pouco disso, do que a pessoa quiser falar, de quais assuntos não podem entrar na mesa, e daí você naturalmente trabalha a sua mesa para aquela forma ali que está de acordo com o que todo mundo quer jogar. Ah, depois eu quero fazer uma mesa mais barra pesada. Beleza, fala com todo mundo, galera. Essa mesa aqui vai ser assim, assado, beleza. Mas semana que vem, sei lá, outro dia eu quero narrar uma mesa mais barra pesada. Quem que está afim? Aí você vai e delimita. Olha, nessa mesa vai ter isso, isso e isso. E aí as pessoas que quiserem conversam com você. Mas eu acho que é extremamente fundamental isso realmente hoje, Lucas. Antigamente não era, né? Antigamente, nossa, já joguei mesa assim que apareciam umas coisas assim bizarras assim, que o narrador colocava. Tipo, a gente jogava muito vampiro, né? Então, aquele horror gótico, às vezes, descambrava assim com um gore, um filme B, meio Jogos Mortais, assim, do nada. E o, e o narrador, o pessoal assim, mano, você quer vampiro, você pensa que é o quê? O pessoal ficava brincando, você quer pônei, é D&D? Não é D&D não, cara, é vampiro que muda as trevas, entendeu? Então, às vezes, o pessoal até exagerava de propósito, como se toda a narrativa de vampiro precisasse ser um Jogos Mortais. Então, tipo, e não precisa ser assim hoje em dia. Hoje em dia, ainda mais porque a gente está infelizmente, numa época que as pessoas têm muitas questões psicológicas, né? Por conta dessa realidade cada vez mais louca, né? Mais pesada nos ombros de todo mundo, né? Então, a gente tem que ter um pouco de amor próprio, né? Tanto com a gente que está narrando também, e também com as pessoas que estão ali para jogar RPG contigo, né? Essa consideração é muito válida. Raga, Acho que a gente já pode ir para a rádio, Lucas. então bora, então vamos pra rádio. Então vamos para a rádio. Galera, a Rádio RPG Pará é uma brincadeira que a gente faz aqui de misturar canções, música com RPG. E aqui no Giro da Semana, a gente meio que mistura com o tema principal do dia, que é Aparece um Dragão, o que você faz? Ou seja, Lucas e José vão indicar canções que se relacionam com este livro, a começar pelo Lucas. Cara, eu tava caçando, eu até achei uma banda que tem as letras das músicas, mas não tem as músicas. Eu achei isso muito bizarro, né? Mas a música que eu escolhi é de um cantor que eu curto muito. As músicas dele é muito doidas. Eu acho que isso envolve o que o José acabou de falar agora há pouco. Que aí a gente pensa, não, as músicas relacionadas ao Kamaitachi tem que ser tudo doida. E não, não é exatamente assim, né? Tem muitas músicas, inclusive, relacionadas com orixás, que eu gosto muito do Kamaitachi. Tem as músicas que fazem pensar muito, e tem uma música de dragão. Também tem uma música de RPG envolvida com fantasia, envolvida com jogos. E, cara, calhou assim certinho com Aparece um Dragão, o que você faz, que é o dragão de nome impronunciável dele. Então, ele faz junto com a produção de Marcos Maia, na parte dos videogames de fantasia. Fica aí essa minha indicação, que eu acho que dá certinho de você chegar e você, de repente, tá mostrando o livro lá pra galera e tá tocando essa música de fundo. Beleza, tá aí a indicação de canção. Eu chamo agora o José para fazer a sua indicação. Minha indicação é um clássico. Quando eu escrevi esse livro, eu já sabia qual era a epígrafe dele. É o início do Kashmir, do Led Zeppelin, que para mim é quase como uma narração de RPG, porque ele vai descrever o sol, né? Ele vai falar do sol e dos anciões. Então, para mim, aquele dali é o início de uma mesa de RPG. E, pô, eu gosto muito de Led Zeppelin, né? Pra cacete.
Então eu resolvi colocar o Índios de Kashmir, que é a música que eu mais gosto. Então, para esse livro, coube muito bem, assim, eu acho, porque para mim a música Kashmir é como se fosse uma aventura de RPG. Então, o iniciozinho e tal, parece para mim é como se fosse uma introdução de uma aventura, né, medieval ali, bem bacana. Boa. Estão aí as indicações de canções. Os pedidos já vão ser programados para serem o do Lucas na segunda-feira, o do José para a terça, e o José vai conversar com o Rafael para depois ele indicar uma canção para a gente. Inclusive, José, pede para ele fazer um áudio, que aí eu pego esse áudio e coloco na programação da rádio. E aí, se vier o do Rafael, fica programado para quarta-feira. Vocês poderão acompanhar todos os lançamentos da Rádio RPG Pará no meu canal lá na Vermelhinha. Sempre de manhã, um áudio para a diversão da galera. Lucas, podemos dar prosseguimento? Podemos dar prosseguimento então para o ranking. Então vamos nessa. Deixa eu carregar aqui para vocês acompanharem, que é a nossa atualização das campanhas de financiamento coletivo, que eu trago para vocês já o dado mais apurado e geral para vocês acompanharem. Vocês estão vendo aí, esses são os dados que eu coloco na revista do Giro da Semana RPG, que fica disponível para vocês fazerem o download gratuito na descrição do vídeo. Aqui na descrição, na vermelhinha, vai estar o link para vocês baixarem, lerem à vontade, e lá no final do arquivo tem esse trecho que é a atualização, em que registrei na sexta-feira à noite 24 campanhas de financiamento coletivo aqui no Brasil rolando ao mesmo tempo, e o período de apuração foi de 29 de março a 5 de abril de 2024. Passando aqui rápido no que está rolando, já se encerrou o Mitos e Sangues RPG Demigods Role Playing Game pelo mestre, e os que estão rolando Game Boards para For the Quest Late Pledge, Altares RPG Terras Esquecidas, Quilombo Zero, Avatar Legends RPG, que são as campanhas que irão se encerrar ao longo dessa semana seguinte. E aí, em andamento, tem Novo Gen RPG, Ducado Verona, Encontros e Lugares Fantásticos Late Pledge, tem Saudão de Otum, tem Investigar Livro-Jogo, Projeto Delta Green BR, Aparece um Dragão que você faz, que está aqui, já está com 72%, tem o Katanaha, tem Cangaço Trevoso RPG, tem Traveler, tem Merlote Negro, Terceiro Encontro Nacional de RPG Peruíbe, tem Brutal RPG Late Pledge, tem o Rei Caído RPG, tem Caos Entre Mundos, tem o RPG Com 2024, tem For the Heroes Quest, o Sussurro das Sombras, todos esses com prazo definido para acabar. Aí tem a relação daqueles que não tem prazo, é uma campanha que está rolando e o autor depois define quando encerra. Tem Condenados ao Poder RPG, tem o Mundo Secreto RPG e tem OS Tech RPG. Então essas as campanhas que eu registrei ao longo da semana, e todo mundo nessa semana deu um valor total de arrecadação de valores de R$ 130.480,97. E comparando com a semana passada, houve um diferencial positivo de R$ 57,2 mil. Isso foi bem legal comparando com a semana passada. Mas comparando com a média dos 2 últimos meses, foi uma diferença negativa de R$ 295,4 mil. Aí vocês poderão ver isso no gráfico. A linha laranja é a linha da média, ou seja, a média está lá em cima. E a linha azul são todos esses levantamentos que eu faço semanal. E o dessa semana está bem aqui, ou seja, comparando com as semanas anteriores, deu uma subida, mas ainda está distante da média. Já as 5 campanhas que mais recebeu apoio financeiro, em primeiro lugar ficou Avatar Legends RPG com 80,1%, em segundo Investigar Livro-Jogo com 4,9%, em terceiro Traveler com 3,7%, em quarto For the Heroes Quest, o Sussurro das Sombras com 2,4%, em quinto Projeto Delta Green BR com 1,7%. Comentário aqui que eu faço é que Avatar Legends com 80% significa que concentrou grande maioria dos apoios financeiros nesta campanha, ou seja, não foi muito pulverizado essa semana os apoios. Já em volume de apoio, pessoas apoiando, registramos na semana 407 apoios. Vocês podem ver aí a linha da média, a laranja, está aqui em cima. Diferente de valores, já tem uma aproximação um pouco melhor
comparando, tá aqui o da semana, teve uma subida, não está muito distante da média, a gente espera que logo chegue. E comparando com a semana passada, deu uma diferença positiva de 107 apoios, em relação aos 2 últimos meses, uma diferença negativa de 236 apoios. E olhando para os 5 campanhas mais apoiadas, em termos de volume de apoio, em primeiro lugar, Avatar Legends RPG, com 59,7%, em segundo, For the Hero's Quest, O Sussurro das Sombras, com 6,1%, terceiro, um empate de Altares RPG Terras Esquecidas e Investigar Livro-Jogo, cada uma com 8,7%, e em quarto ficou Quilombo Zero com 4,9%. Mais uma vez, uma concentração muito grande em Avatar Legends, que naturalmente fez com que não houve uma pulverização nas demais campanhas. Lucas, seus comentários. Uma coisa que assim, agora a gente está perto do pagamento. O pagamento foi sexta-feira agora, de maioria das pessoas do público brasileiro. Isso já é uma coisa que a pessoa aproveita já para apoiar, se ela já tem o dinheiro separado. Eu acho que já vai dar um diferencial mais na semana que vem, lá entre dia 10 a dia 15. Ou essa semana que vem, ou a outra, né, mais ou menos assim, entre o dia 10 a dia 15, porque aí quando começa a ter a virada de cartões, e aí as pessoas que usam cartão, eu não uso, começam a pagar, né? Eu estou muito feliz de cada vez mais estar vendo Investigar Livro-Jogo aqui. Eu até achei engraçado, porque, tipo, eu tava vendo uma preocupação em cima do pessoal do Traveler, mas o Traveler tá aqui, né? Ainda, mesmo não tendo alcançado a meta, que é uma meta muito alta, ele tá aqui, né? Na linha base. Mas eu vou me focar mais na parte da parte de apoios, porque eu fiquei muito feliz. O Altares, ele acabou essa semana, né? Inclusive, acho que, se eu não me engano, ele tá acabando hoje, né? Isso já mostra ele aqui no pódio, né? O Investigar, mesmo ainda não batendo a meta, mas também uma meta alta, a gente já conversou com eles aqui envolvidos, e eles falaram que é uma meta arriscada que eles fizeram, mas é bom que tá aí já perto, bem perto de bater, já tá na beirada do gol para bater, né? O Quilombo Zero, que também acabou essa semana, acabou também esses dias, mas não, ele ainda não acabou, né? O Quilombo Zero, ele já tá para acabar. Ainda não acabou. Deixa eu ver aqui, eu vou já olhar para vocês, quando tu tá comentando. Então, mas o Quilombo Zero, ele tá aqui, bateu a meta, é bom que agora o pessoal já fica mais despreocupado. Sempre quando bate a meta, o pessoal já fica despreocupado e o pessoal já vai apoiando. O pessoal vê que bateu a meta, é hoje. O pessoal já vai apoiando. Ah lá, eu sabia que ele ia acabar, ele estava perto de acabar também. Então, ele hoje também acaba junto com o do Altar. Isso. Então é aquela coisa de, tipo, sempre quando são os 2 últimos dias, principalmente nesses 2 últimos dias, o Catarse avisa que, tá perto de acabar, né? Inclusive, isso na MicoStata também, ela faz isso, de, tá perto de acabar, e aí, você vai apoiar, você não vai apoiar, você pediu para ser lembrado, né? Porque você pede para ser lembrado. E aí o pessoal olha, vê assim, tá perto de bater, eu vou apoiar. Bateu, eu vou apoiar. Ufa, tá muito longe de bater, e eu acho que tem muita gente, então eu não vou mais apoiar. Tem esse tipo de valores, né? Mas é sempre aquela coisa que a pessoa viu que bateu, a pessoa viu que está muito perto de bater, vai lá e bate. Isso tem, inclusive, até mesmo algumas editoras, eu não acho isso errado, tá, gente? De a editora viu que está perto de bater, a pessoa vai lá, a editora mesmo dá o teu apoio e bate a meta, porque já é uma garantia para o pessoal que já bateu, né? E aqueles livros que ela mesmo apoiou, esses livros vão ser vendidos para a galera, né? Ou até mesmo para a parte de parceiros que está ajudando o projeto. Então eu acho legal isso daí, porque tem uma ajuda mútua aí com a galera. Bem, José, e as suas considerações? Minhas considerações é que, graças a Deus, a gente tem ótimos produtos, né, de forma nacional, trazendo para cá. Cada vez a gente tem mais produtores, mais livros, isso é ótimo.
Recentemente a gente viu, vocês devem ter falado, claro, né, a questão da Wizards, né, não fazendo mais tradução para o nosso idioma português, mas eu particularmente digo e acredito que o nosso mercado vai ficar maior por conta disso, porque eu acho que vai ter um estímulo muito grande, né, de pequenas, médias editoras e produtores de conteúdo. Né? Eu mesmo, esse livro, meu primeiro livro sobre RPG, né, eu já escrevi 2 romances, meu terceiro agora. Eu tenho um material de RPG assim no forno, digamos assim. Então agora vai ser bom que, né, vamos não, gente, RPG é muita coisa para além de D&D. É claro que a gente sempre acha que, né, esses produtos maiores têm mais dinheiro para encontrar mais fãs, né, para fazer produções cinematográficas, trazer mais jogadores, ok, mas a gente não pode achar que só essa galera vai trazer público para jogar RPG, né? A gente precisa de eventos, né, nos nossos bairros, na nossa cidade, sobre RPG, a gente precisa estimular essa comunidade, né, bom material para que esse pessoal comece a jogar e jogue RPG, e continue jogando e, né, esses produtores de conteúdo que a gente tem que são ótimos, né, pessoas muito criativas, é bacana pra caramba. O Traveler é um realmente que eu também vou deixar meu apoio lá, porque quando eu estava fazendo minhas pesquisas, o Traveler é o primeiro RPG de ficção científica, né, do mundo e tal. Eu gosto muito do cenário deles, enfim. Então eu acho que tem material para todo mundo, né, tem espaço para todo mundo, e o mercado não vai ficar menor. Ao contrário, ele vai ficar maior, com certeza. E convido todo mundo para conhecer, então, meu primeiro filho, meu primeiro garoto, aí aparece um dragão, o que você faz, editora Draco, né, que a editora Draco também vai entrar com tudo, né, nesse mercado de RPG. E muito obrigado, né, Lucas, Rodrigo, aí, pela conversa, pelo bate-papo, foi sensacional. É isso aí. Então, dou por encerrado aqui a atualização das campanhas de financiamento coletivo. Passo para o Lucas seguir com o encerramento. Beleza. Agora a gente vai falar o que rolou com a nossa semana, o que aconteceu, o que de repente possa, que vai acontecer conosco, que já está sabendo. Se esqueceu, já vai falar alguma coisa também das suas próprias redes sociais. Esse é o seu momento final. Eu, essa semana comigo não rolou muita coisa, só da parte do meu trabalho mesmo. Sei, já estou recuperado aí da dengue. Hoje a gente teve vários baques na parte da literatura. O chat, que era uma pessoa incrível, que ajudou muito na nossa produção de quadrinhos, de literatura, principalmente na parte do terror. A gente soube do falecimento dele. Estímulos melhoras para a família, porque acho que tá difícil isso daí. Ele, durante muito tempo, estava pedindo ajuda do pessoal, pedindo ajuda da galera, e ele ainda não se pronunciou, o filho dele, mas desejo todas as forças, todas as bênçãos dos orixás para ti. Também, hoje a gente teve o falecimento do Ziraldo, do Menino Maluquinho. Para quem não sabe, o meu apelido Malk não é de Malcaviano, é de Menino Maluquinho. Eu não conhecia ainda os malcavianos na época. Eu conheci o Menino Maluquinho, o pessoal me chamava de Maluco, e para Maluco foi Malk. E aí, depois, nos anos seguintes, que apareceu um malcaviano para mim, e falaram: Lucas, tem um livro aí que tá com o teu nome, cara. Eu falei: como assim, velho? Aí, uma família de maluco. Deixa eu ver isso. Aí, quando eu fui ver os malcavianos, eu falei: caraca, velho. Fiquei muito feliz com isso. Mas desejo toda a força aí pro pessoal, pro público. Acho que o Menino Maluquinho foi da parte de infância de cada um de nós aqui. Teve também outras mortes, infelizmente, acidentes. Hoje está sendo um dia que bem difícil aí para a galera da gente da parte da literatura, né? Então toda a força aí para a galera aí, toda a força aí pro pessoal. E vamos prestar nossas homenagens aí para eles. Radal, o que rolou contigo na semana? Bom, a semana foi tranquila. Eu vou dar um destaque mais para a sessão que eu tive com a Viviane Silva sobre como ser um garou em Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Foi um bate-papo bem legal. A gente pôde trazer várias observações sobre o que a gente considera que deve ser feito para jogar Lobisomem Apocalipse. E você, José, o que você diria? Eu diria que lobisomem é bom pra caramba, né? Daquela porradão em todo mundo passando pela frente, gosto muito.
Mas eu acho que nesse intuito da semana, né, todos os esforços, né, para conseguir bater essa campanha do Aparece um Dragão, né, falando com todo mundo, chamando a atenção para isso, né, eu acho que meus principais esforços, né, sobre RPG ultimamente tem que ser para conseguir fazer com que a gente consiga a meta do Aparece um Dragão. Semana que vem, aqui no Rio de Janeiro, vai ter um evento de RPG que eu vou participar também, vou levar alguma coisa do livro, né? Vai ser o Brave, evento de bravura aqui em Jacarepaguá, né? No espaço, esqueci o nome, mas vai ser no sábado. E vou lá falar um pouquinho também sobre RPG e tal, sobre o livro. E minhas redes, você falou das redes, né? A minha rede é @jwfontenelle, meu Instagram pessoal, né? E o da Editora Draco, né? O @Editora Draco. Então, estamos nos dois, tem informações sobre financiamento. No meu próprio Instagram, eu fiz uma espécie de diário nos stories do financiamento, onde eu já falei sobre alguns princípios do RPG, falei um pouco sobre a história do RPG, falei da minha relação com o RPG. Então, lá eu também estou fazendo uma espécie de stories, né? Desse diário do financiamento coletivo. E, novamente, muito obrigado pelo espaço. Né? Esperamos vamos nos ver outras vezes, com certeza. Show. Lucas? Bem, aqui vai estar as portas abertas aí para ti, José. Sabe que sempre quando tiver aí qualquer coisa aí, tanto seu mesmo particular, tanto da DACO, tu pode procurar a gente aí, que a gente se programa para a gente estar apresentando aqui junto. Fico muito feliz de vocês estarem participando. Eu tenho um puta de um carinho com a DACO, já não é de hoje. O Rafael mesmo sabe disso. Sou louco para ver o Apagão RPG. Né? A gente tem um card game, mas eu já toda vez eu encho o saco dele e falo, cara, e aí, quando a gente vai ver o RPG do Apagão? E aí, quando a gente vai ver o RPG do Apagão? Então, tá aí meu pedido aqui, Rafa, para ti ao vivo de novo, né? Torcendo aí para qualquer hora ou outra a gente ver, ou de repente até mesmo um nórdicos aí do Case. O Case ele sempre faz um monte de palhaçadas lá no perfil dele e são muito legais. Fiquei feliz de saber que ele está bem. Ana Merege, tem tanta gente legal aí dentro da DACO aí. Demais. Então, pessoal, é isso aí. Vamos aí para nossa parte de despedida, Raga. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem nos assistido, seja aqui na roxinha ou na vermelhinha. Leiam a revista que está aqui na descrição do vídeo para quem estiver assistindo na vermelhinha. Leiam porque é a nossa diversão vocês poderem estarem curtindo o conteúdo e sendo útil de alguma maneira. E para finalizar, peço para que o Lucas e o José, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.